Jair Bolsonaro já está cumprindo pena, ele não está mais em prisão preventiva. A condenação dele na ação penal do golpe de Estado já transitou em julgado e o ministro Alexandre de Moraes determinou o início do cumprimento da pena. E olha só, acreditem se puderem, mas o Alexandre de Moraes ajudou o Bolsonaro nessa. Vocês vão entender isso aqui nesse vídeo. Vamos lá. Pessoal, olha só, antes de qualquer coisa, lembre de deixar o like aqui. Eu sei que é um conteúdo que vocês querem, que vocês estavam esperando aqui no nosso canal, então deixa o like, esse vídeo merece. Se inscrevam no canal e cliquem no sininho para ativar as notificações e saber sempre que tiver conteúdo novo aqui. Bom, vamos entender essa história do Bolsonaro. O que aconteceu? No último sábado, dia 22 de novembro, o Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do Bolsonaro. E por que ele fez isso? Fez isso porque entendeu que, de acordo com o que havia sido apurado pela Polícia Federal, havia indícios de que o Bolsonaro poderia tentar fugir. Então, havia ali uma espécie de intenção de fuga do Bolsonaro. E somou-se a isso o fato de que, na madrugada do próprio dia 22, antes da decisão da prisão preventiva, o Bolsonaro violou a tornozeleira eletrônica. Se vocês acompanham os meios de comunicação, vocês viram que ele usou um ferro quente, um ferro de solda, para tentar abrir a tornozeleira. Eu não sei nem se ele abriu a tornozeleira e depois com o próprio ferro de solda tampou de novo, colocou de volta a tampa da tornozeleira, mas ele violou a tornozeleira eletrônica. Isso é o que? É o descumprimento de uma das medidas cautelares que haviam sido impostas ao Bolsonaro anteriormente. Então, eu não sei se vocês lembram, mas o Bolsonaro já estava submetido, estava cumprindo algumas medidas cautelares que o STF já tinha imposto a ele. O STF inicialmente tinha determinado que o Bolsonaro se recolhesse em casa à noite e nos fins de semana e feriado. Tinha determinado que ele não utilizasse redes sociais, seja a própria rede social ou redes sociais de terceiro. Tinha determinado que ele não fizesse contato com autoridades diplomáticas de países estrangeiros. E aí, depois disso, o Bolsonaro descumpriu essas ordens e o Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do Bolsonaro. Ele não queria ainda decretar a prisão preventiva, ele se baseou em um juízo de proporcionalidade e determinou a prisão domiciliar com proibição de visitas, exceto se houvesse autorização do STF e proibição de uso de celular. Inclusive, a própria visita que fosse lá visitá-lo também não poderia usar celular. Então, esse era o cenário do Bolsonaro. Ele estava cumprindo essas medidas cautelares. Tem até vídeo aqui no canal em que eu comentei essas medidas cautelares que foram impostas ao Bolsonaro. Bom, ele, depois dessas cautelares, foi condenado na ação penal do golpe de Estado a mais de 20 anos, tá? De pena privativa de liberdade. Essa ação penal é a ação penal 2668. E ela ainda não havia transitado em julgado no dia da decisão que decretou a prisão preventiva do Bolsonaro, porque ainda tinha prazo para embargos de declaração. Bom, então no sábado, o Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do Jair Bolsonaro porque entendeu que havia risco de fuga e porque também ele havia descumprido as medidas cautelares. E segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal, caso as cautelares sejam descumpridas, pode haver a decretação da prisão preventiva. Está lá no artigo 312, se eu bem me lembro, parágrafo 1º, tá? Quais eram os indícios de possibilidade de fuga do Jair Bolsonaro? Bom, foi convocada uma espécie de vigília, é uma manifestação pelo Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, a ser realizada, se eu bem me lembro também, no próprio dia 22, no sábado, dia 22, em frente ao condomínio, ou nas imediações do condomínio em que o Bolsonaro mora. E aí o Alexandre de Moraes falou, olha, essa multidão vai causar um tumulto que vai acabar, talvez, impossibilitando a fiscalização dos agentes policiais quanto ao Jair Bolsonaro. De repente ele consegue até se evadir do local. E ele se evadindo do local, em 13 minutos, 15 minutos, ou menos até, ele já está nas embaixadas.
E inicialmente foi apurado que ele tinha um plano de fugir do país por meio da embaixada da Argentina. Tá tudo na decisão do Alexandre de Moraes, tá? Na decisão que decretou a prisão preventiva. E aí ele somou a isso o quê? A violação da tornozeleira eletrônica. Então ele disse, olha, está demonstrado aqui que tem um risco de ele fugir, porque vai haver um tumulto, ele mora perto das embaixadas, de repente ele vai lá na embaixada dos Estados Unidos e foge do Brasil. E nós temos no grupo político do Jair Bolsonaro, isso está na decisão, não sou eu que estou falando, tá? No grupo político do Jair Bolsonaro, nós temos pessoas que utilizaram esse mesmo modus operandi de fugir do país para evitar a aplicação da lei penal. Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, que agora atualmente é réu no Supremo Tribunal Federal, Alexandre Ramagem, que foi condenado junto com o Bolsonaro na própria ação penal 2668, que também está fora do país, está nos Estados Unidos. Então o Alexandre de Moraes falou o seguinte, olha, a gente tem aqui um modus operandi desse grupo político. Tem até parente, né, que é o filho do Bolsonaro nesse grupo político, usando esse modus operandi de fugir para evitar a aplicação da lei penal. A gente tem aqui um tumulto se aproximando, que seria essa vigília convocada pelo Flávio Bolsonaro para ser realizada lá na frente do condomínio em que mora o Jair Bolsonaro. Se a gente tem aqui no nosso cenário um modus operandi de fugir do país para evitar a aplicação da lei penal, e a gente tem esse tumulto que irá ocorrer lá onde o Bolsonaro mora, tem um risco muito grande de ele fugir, até porque a embaixada dos Estados Unidos é muito perto da casa do Jair Bolsonaro. Então, por conta do risco de fuga, foi decretada a prisão preventiva. E também porque houve a violação, o descumprimento das medidas cautelares por meio da violação da tornozeleira eletrônica. Tá aí, a tornozeleira eletrônica realmente foi violada, isso está comprovado. E aí o Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva e 2 dias depois a primeira turma do Supremo Tribunal Federal unanimemente confirmou essa decisão monocrática do Alexandre de Moraes que decretou a prisão preventiva. Então foi uma decisão da primeira turma do STF decretando essa prisão preventiva, tá? E aí a defesa do Bolsonaro tentou reverter, alegou que o Bolsonaro havia feito uso de medicações que tiveram uma interação, remédios que interagiram e de repente causaram uma espécie de surto psicótico nele, então ele não sabia o que estava fazendo quando violou a tornozeleira eletrônica. Houve essa alegação, mas o fato é que nem deu tempo de se analisar essa alegação para tentar reverter a prisão preventiva do Bolsonaro. Porque logo depois, hoje, que é terça-feira, dia 25 de novembro, um dia depois da primeira turma do Supremo confirmar a decretação da prisão preventiva, hoje houve o trânsito em julgado da condenação do Bolsonaro e o Alexandre de Moraes determinou o início do cumprimento da pena. Então agora o Bolsonaro não está mais em prisão preventiva. Ele já está cumprindo a condenação, está cumprindo a pena, ele está em prisão pena. Então não tem mais o que alegar em reverter a prisão preventiva do Bolsonaro. Tá? Aí a defesa vai poder alegar doença grave para tentar uma prisão domiciliar para o Bolsonaro nesse cumprimento de pena. Aí a gente vai ter que ver o andar da carruagem para saber o que vai acontecer. Não dá para prever, tá? Não dá para prever. Bom, o que a gente vai fazer agora aqui no vídeo? Vamos ver os trechos mais importantes da decisão do Alexandre de Moraes, que decretou a prisão preventiva. Isso é importante, vocês precisam saber. E essa decisão foi confirmada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E depois eu vou mostrar para vocês como que o Alexandre de Moraes ajudou o Bolsonaro agora no cumprimento da pena. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Vamos primeiro ver aqui a decisão do Alexandre de Moraes. Olha só, essa foi a decisão do Alexandre de Moraes que decretou a prisão preventiva do Bolsonaro, tá? Foi nesse processo aqui, ó, foi atuado como PET 14129, tá? Petição 14129, que é o seguinte: essa petição já estava instaurada no Supremo porque foi por meio dela que houve a representação pela decretação das cautelares lá do Bolsonaro, quando houve a determinação do uso da tornozeleira eletrônica lá atrás, tá? Então, a decisão foi essa, a decisão da prisão preventiva, tá? Falou aqui, ó, trata-se de PET instaurada
a partir de representação da Polícia Federal pela decretação de diversas medidas cautelares em face de Jair Bolsonaro, em face de sua participação nos mesmos delitos de Eduardo Bolsonaro, ou seja, pelos crimes de coação no curso do processo, e é por esse crime aqui que o Eduardo Bolsonaro é réu no Supremo, tá? Artigo 344 do Código Penal, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Pelo primeiro crime de coação no curso do processo, o Eduardo Bolsonaro já é réu no Supremo Tribunal Federal, tá? Em decisão de 4 de agosto de 2025, em face de reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente, decretei o quê? A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, a ser cumprida integralmente em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas cautelares. Daí listou as outras cautelares: proibição de visita, a menos que houvesse autorização do Supremo, proibição de uso de celular, proibição de uso de rede social e por aí vai. Aí ele segue. Ressaltei ainda que descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. É o dispositivo que permite converter as cautelares na prisão preventiva se houver o descumprimento das cautelares. Em 21 de novembro, isso aqui foi sexta-feira passada, tá? Sexta-feira. Bem recente, né? A autoridade policial representou pela reapreciação dos fundamentos da medida cautelar anteriormente pleiteada para que a prisão domiciliar atualmente deferida seja substituída pelo recolhimento cautelar imediato na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, ou seja, a polícia pediu aqui o que? A prisão preventiva. Local seguro e controlado nos poucos dias que restam até o trânsito em julgado e a decisão final quanto ao cumprimento da pena na ação penal 2668. Faltavam alguns dias só para o trânsito julgado da condenação penal do Jair Bolsonaro, tá? De maneira a se preservar a ordem pública e a segurança de todos os envolvidos. Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação. A PGR, nessa manifestação, eu verifiquei os autos, tá? Concordou com a representação da Polícia Federal, tá? E aí ele diz, é o relatório descido. Então, essas são as principais partes, os principais acontecimentos para a decretação da prisão preventiva, tá? O réu Jair Bolsonaro foi condenado pela primeira turma desta Suprema Corte na ação penal 2668, a pena total de 27 anos e 3 meses em regime inicial fechado. Em razão da iminência do trânsito em julgado do acórdão condenatório, inclusive com a rejeição unânime de embargos de declaração opostos pela defesa do réu, verifica-se a adoção de estratégia para possibilitar a sua fuga do distrito da culpa, a fuga do Brasil, e para se furtar a aplicação da lei penal, conforme informa a autoridade policial. Só um detalhe aqui, tá, pessoal? O Bolsonaro foi condenado na ação penal 2668, e depois da condenação, ele opôs o recurso de embargos de declaração, que é um recurso para corrigir falhas na decisão, não é para rediscutir o julgamento, tá? E aí os embargos foram rejeitados justamente por isso. O Supremo disse, olha, você está simplesmente manifestando um inconformismo com o seu julgamento aqui, está tentando rediscutir o que foi decidido. E os embargos de declaração não se prestam a isso. Eles se prestam a você corrigir uma obscuridade, uma contradição, algum erro material, mas não para rediscutir o caso. E aí os embargos de declaração foram rejeitados. O recurso que caberia seriam os embargos de declaração mesmo, tá? Aí você fala, e os embargos infringentes que cabem no processo penal? Esses embargos no Supremo Tribunal Federal, para serem cabíveis, exigem, segundo o STF, que no julgamento tenha sido um julgamento por maioria e não por unanimidade, e que tenha havido 2 votos pela absolvição. E no caso do Bolsonaro não teve 2 votos pela absolvição. Teve a divergência do Luiz Fux lá, mas não teve 2 votos pela absolvição. Então não caberia o recurso de embargos infringentes nesse caso. De modo que, se não forem manejados, apresentados os embargos de declaração dentro do prazo, não caberia nenhum outro recurso.
e haveria o trânsito em julgado da condenação, que foi o que aconteceu hoje, tá? Porque a defesa do Bolsonaro não apresentou mais nenhum embargo de declaração, não cabem os infringentes, e aí Alexandre de Moraes decretou, certificou o trânsito em julgado da condenação, tá? Vamos voltar aqui para a decisão que decretou a prisão preventiva, tá? Aí aqui o Alexandre de Moraes transcreveu o que a Polícia Federal disse para ele na representação pela prisão preventiva. Na manifestação da Polícia Federal tinha esse tópico aqui, ó, dos fatos novos. Na presente data, esta Diretoria de Inteligência Policial identificou acontecimentos com potencial de prejudicar o cumprimento de eventuais medidas judiciais decorrentes do trânsito em julgado da Ação Penal 2668, que possam vir a ser determinadas pelo STF. A informação da Polícia Judiciária 99 de 2025, identificou que teria sido convocada para o dia 22 de novembro, que era o sábado, uma vigília em prol de Jair Bolsonaro nas proximidades da residência deste em Brasília. Ele mora em um condomínio em Brasília, tá, pessoal? Lá na região do Jardim Botânico. Na data de 21 de novembro, o filho do réu, senador da República Flávio Bolsonaro, que foi a sexta-feira, né, publicou um vídeo na rede social X, que é o antigo Twitter, por meio do qual convoca manifestantes para uma vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade no Brasil, a ser realizada no sábado, dia 22 de novembro, às 19 horas, no balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio solar de Brasília 2. Deve ser esse o condomínio que ele mora, né? Eu não sei o nome. O conteúdo da convocação, aqui já é novamente a decisão do Alexandre de Moraes, tá? Não é mais o que a polícia falou, já é a decisão do Alexandre de Moraes. O conteúdo da convocação para a referida vigília indica a possível tentativa da utilização de apoiadores do réu Jair Bolsonaro em aglomeração a ser realizada no local de cumprimento da sua prisão domiciliar, com a finalidade de obstruir a fiscalização das medidas cautelares e da prisão domiciliar pela Polícia Federal e pela Polícia Penal do Distrito Federal. Quanto ao ponto, verifica-se que as manifestações do filho do réu no referido vídeo revelam o caráter beligerante em relação ao Poder Judiciário, notadamente o STF, em reiteração da narrativa falsa no sentido de que a condenação do réu Jair Bolsonaro seria consequência de uma perseguição e de uma ditadura desta Suprema Corte. Então Alexandre de Moraes falou o seguinte, ó, ele está aqui convocando uma manifestação para ser feita lá onde o Bolsonaro mora, inflamando os apoiadores contra o Supremo Tribunal Federal e adotando a narrativa de que há uma espécie de perseguição política contra o Bolsonaro. Então, isso foi o que o Alexandre de Moraes disse na decisão dele, tá? E ele disse isso considerando o quê? O que foi apurado pela Polícia Federal e o vídeo do Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Aí ele continua falando o seguinte aqui, ó. O tumulto causado pela reunião ilícita de apoiadores do réu condenado tem alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliar imposta e a efetividade das medidas cautelares, facilitando a eventual tentativa de fuga do réu. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da decretação da prisão em razão da fuga do distrito da culpa, quando demonstrada a pretensão de se furtar a aplicação da lei penal. Daí ele transcreveu precedentes do Supremo no sentido de poder decretar a preventiva quando tem risco de fuga. Importante destacar ainda que o condomínio do réu está localizado a cerca de 13 quilômetros do setor de embaixadas sul de Brasília, onde fica localizada a Embaixada dos Estados Unidos, em uma distância que pode ser percorrida em cerca de 15 minutos de carro. Rememoro que o réu, conforme apurado nestes autos, planejou durante a investigação que posteriormente resultou na sua condenação, na Ação Penal 2668, que é a ação do golpe de Estado, a fuga para a Embaixada da Argentina, por meio de solicitação de asilo político naquele país. Então já havia essa intenção anteriormente de fugir por meio de embaixada. Além disso, o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a esta Suprema Corte a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu Jair Bolsonaro, a tornozeleira eletrônica, à 00h08 do dia 22 de novembro. A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho. Então o que o Alexandre de Moraes falou aqui? Falou, olha, vai ter um tumulto por conta da manifestação que foi convocada, o Bolsonaro
violou a tornozeleira eletrônica para conseguir fugir sem ninguém saber onde ele está, e ele iria se valer do tumulto para conseguir driblar a fiscalização e se mandaria do país. Foi isso que o Alexandre de Moraes falou. Então a gente tem aqui um risco de fuga. Tem que haver decretação da prisão preventiva. Daí ele segue. Não bastassem os gravíssimos indícios da eventual tentativa de fuga do réu Jair Bolsonaro, é importante destacar que o co-réu Alexandre Ramagem, a sua aliada política Carla Zambelli, ambos condenados por esta Suprema Corte, e o filho do réu Eduardo Bolsonaro, denunciado pela PGR no Supremo Tribunal Federal, ele é réu atualmente, também se valeram da estratégia de evasão do território nacional com o objetivo de se furtar a aplicação da lei penal. A repetição do modus operandi da convocação de apoiadores com o objetivo de causar tumulto para a efetivação de interesses pessoais criminosos, a possibilidade de tentativa de fuga para alguma das embaixadas próximas à residência do réu e a reiterada conduta de evasão do território nacional praticada por co-réu, aliada política e familiar, evidenciam o elevado risco de fuga de Jair Bolsonaro. Aquela história, né? Diga-me com quem andas que te direi quem é. Foi isso que o Alexandre de Moraes aplicou aqui. No caso de Jair Bolsonaro, a sua recente condenação na ação penal 2668 e a proximidade do trânsito em julgado do acórdão condenatório, bem como as novas informações trazidas aos autos, no sentido da convocação de apoiadores para uma vigília no condomínio residencial do réu, indicam a alta possibilidade de tentativa de fuga, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, autoriza a decretação da prisão preventiva. Diante do exposto, nos termos da representação da Polícia Federal, da concordância da PGR com a representação e do artigo 312, parágrafo 1º do CPP, que permite a decretação da preventiva quando há violação das cautelares, converto as medidas cautelares anteriormente impostas e decreto a prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro. Tá? E aqui está o artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Eu transcrevi aqui. Ele fala o seguinte, ó. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Então tem previsão em lei a decretação da preventiva por conta da violação das cautelares no processo penal. Tá? Então, o Bolsonaro apresentou um risco de fuga e violou as cautelares quando violou a tornozeleira eletrônica. E por esses motivos, houve a decretação da prisão preventiva dele. E aí, desde sábado, dia 22 de novembro, o Bolsonaro estava preso preventivamente. E aí, hoje, terça-feira, 25 de novembro, houve a certificação do trânsito em julgado da condenação do Bolsonaro e a determinação do início do cumprimento da pena. De modo que ele não está mais preso preventivamente, ele está preso definitivamente. Ele está agora em um regime de prisão-pena e não mais de prisão preventiva. Bom, a gente vai ver aqui a decisão do Alexandre de Moraes, que determinou o início do cumprimento de pena do Jair Bolsonaro. Mas eu já quero antecipar para vocês o seguinte, que o Bolsonaro, quando preso preventivamente, ele foi preso de forma especial, ele ficou em uma prisão especial, porque ficou recolhido na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal. E é uma instalação bem melhor do que uma cela de uma unidade prisional. É uma sala confortável, com ar-condicionado, bonitinha, com porta, mas ele estava encarcerado, está preso, mas numa sala bem mais confortável. Esse tipo de recolhimento em um ambiente especial, uma prisão especial, que é chamada de prisão em sala de Estado-Maior, é reservada pela legislação, Código de Processo Penal, Estatuto da OAB, no caso dos advogados, para prisões anteriores à condenação criminal, a condenação criminal definitiva. Então, para prisões de caráter precário, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, mas não para prisão pena. A legislação não prevê o cumprimento de pena nesse tipo de ambiente, tá? Nesse tipo de cela, numa cela especial
numa sala especial, numa sala de Estado Maior. Não prevê isso. Basta vocês olharem lá o Estatuto da OAB e o artigo 295 do Código de Processo Penal. Mas o que aconteceu? O Alexandre de Moraes determinou que o Jair Bolsonaro continue na Superintendência da Polícia Federal. Ou seja, você vai cumprir pena na Superintendência da Polícia Federal, onde você já está. Entre aspas, confortavelmente. Muito melhor do que ir para uma cela numa unidade prisional, num presídio. E quando ele fez isso, ele se fundamentou em um precedente do Supremo Tribunal Federal, que foi o precedente do Lula. Vocês devem lembrar que o Lula foi condenado criminalmente e ele iniciou o cumprimento da pena, na época em que era possível iniciar o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado. Depois o STF mudou o entendimento e passou a entender que cumprimento de pena é só depois do trânsito em julgado. Aí o Lula saiu da cadeia. Mas na época em que o STF permitiu o cumprimento de pena antes do trânsito em julgado, o Lula iniciou o cumprimento da pena. E ele cumpriu pena também na Superintendência da Polícia Federal. Só não foi em Brasília, mas foi na Superintendência da Polícia Federal de outra localidade. E aí o Alexandre de Moraes citou o precedente do Lula porque houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal mantendo o Lula cumprindo pena na Superintendência da Polícia Federal, embora houvesse sido instaurado um incidente de transferência do Lula para um presídio, para cumprir pena em um presídio, já que ele não estava em uma prisão pré-condenação definitiva. Não era uma prisão preventiva, não era uma prisão temporária, nem nada do tipo. Não era uma prisão de caráter cautelar, era uma prisão definitiva. Então houve a instauração da transferência do Lula para um presídio. E aí o STF falou, não, mantenha o Lula na Superintendência da Polícia Federal. Não vamos transferir o Lula. E aí o Alexandre de Moraes usou esse precedente agora para manter o Bolsonaro também na prisão especial, mesmo cumprindo pena. Mesmo sendo uma prisão-pena e não mais uma prisão preventiva, não mais uma prisão de caráter cautelar. Olha só a decisão do Alexandre de Moraes. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Ele falou o seguinte, diante do exposto, em virtude da defesa ter deixado transcorrer o prazo de novos embargos de declaração, a defesa do Bolsonaro, sem qualquer manifestação conforme certificado pela Secretaria Judiciária, bem como por não existir previsão legal de qualquer outro recurso, inclusive de embargos infringentes, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade, pois ausente o número necessário de votos absolutórios próprios, que tem que ter 2 votos para caber os embargos infringentes, 2 votos pela absolvição, declaro o trânsito em julgado da ação penal, independentemente da publicação do acórdão. E nos termos do artigo 21, inciso 2, combinado com 341, ambos do regimento interno do Supremo, e nos termos do artigo 105 da Lei de Execução Penal, determino o início do cumprimento da pena de Jair Bolsonaro, em regime inicial fechado, da pena privativa de liberdade de 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, nos termos do artigo 21, inciso 2, combinado com 341, ambos do regimento interno do STF, e nos termos do artigo 105 da Lei de Execução Penal. Aí olha o que ele fala aqui embaixo. Olha o que ele fala aqui embaixo. Essa parte aqui que é a cereja do bolo. Expressa-se o mandado de prisão que deverá ser cumprido na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, devendo permanecer o réu naquela sala de Estado Maior. Então foi uma prisão especial aqui de cumprimento de pena. Aí ele citou aqui o precedente, PET 8213, onde se encontra custodiado em virtude de prisão preventiva. Só um alerta, tá? Só um alerta. Esse precedente, o Alexandre de Moraes digitou errado. Não é 8213, é uma PET também, mas a PET 8312. É 8312. Se você for procurar aí, então é PET 8312, para quem quiser procurar, tá? Deixa eu aumentar a perninha do 3 aqui para ficar melhor. Pronto, 8312. Essa é a PET, esse é o precedente do Lula. O Lula cumpriu pena também na Superintendência da Polícia Federal. Tá? Então aqui é o precedente do Lula.
E aqui, meus amigos, eu tenho que falar para vocês uma coisa. O Alexandre de Moraes ajudou o Jair Bolsonaro. Ajudou o Jair Bolsonaro. Vocês estão vendo que ele indicou aqui o presidente do Supremo para manter o Bolsonaro na superintendência, cumprindo pena. Ele indicou o precedente, mas não justificou. Só falou, olha, tem precedente aqui, um precedente do Lula aqui, que fez ele cumprir pena na superintendência da Polícia Federal. Só que ele não explicou que precedente é esse, o que foi que esse precedente decidiu de verdade. Esse precedente do Lula realmente falou para o Lula cumprir pena na superintendência. Foi um precedente, uma decisão do Supremo que manteve o Lula cumprindo pena na superintendência da Polícia Federal e impediu que ele fosse transferido para um presídio. Realmente nós temos decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Mas por que a gente teve essa decisão? Porque é o seguinte, eu não sei se vocês lembram, mas a condenação do Lula foi anulada integralmente, inclusive atos pré-processuais, por conta da suspeição do Sérgio Moro, que era o juiz federal da época, que conduziu o processo e que condenou o Lula lá em Curitiba. Então o Lula foi condenado por um juiz que posteriormente o STF disse que era suspeito. E por que o Moro foi considerado suspeito? Porque se apurou que ele ficava de conversinha com a Procuradoria da República, com os procuradores da República, sobre qual melhor estratégia a seguir naquele caso para a acusação fazer o trabalho da melhor maneira e levar à condenação do Lula. Foi isso que se apurou. Tá? Havia ali um contato permanente entre a acusação, que era o Ministério Público, e o juiz, que era quem julgava. Então, segundo o STF, nesse precedente do Lula, o Moro acabou virando uma espécie de juiz acusador, porque ele traçava a estratégia da acusação. E aí, por isso, o STF anulou todos os atos do processo do Lula e ficou tudo inválido. A condenação do Lula foi desfeita. A condenação por conta daquele esquema de corrupção em que ele recebeu subornos, supostamente, tá, pessoal? Supostamente, por meio da entrega de uma reforma de um triplex lá no Guarujá. Teve outros eventos ainda envolvendo o Lula, o sítio em Atibaia e tal, mas essa anulação, essa condenação que foi anulada é essa do triplex lá do Guarujá. Então foi anulado por quê? Por causa da suspeição do Moro. Bom, me acompanhem aqui. O que aconteceu? Quando essa PEC aqui, PEC 8312 do Lula, foi ajuizada lá no STF, essa PEC foi ajuizada pelos advogados do Lula, dentre eles Cristiano Zanin, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, falando o seguinte, olha, STF, nós impetramos um habeas corpus aqui no STF, alegando suspeição do juiz Sérgio Moro, o que pode levar à anulação da condenação do Lula. O Lula hoje está na superintendência da Polícia Federal e foi determinado o início do cumprimento da pena dele e querem transferir ele para um presídio. Então eu vim aqui ajuizar essa PEC para pedir que seja proibido, por enquanto, a transferência do Lula para um presídio. Por quê? Porque eu ajuizei um habeas corpus alegando a suspeição do juiz e a nulidade do processo. Esse habeas corpus está pendente de julgamento. Então vamos esperar o julgamento do habeas corpus para ver como as coisas vão ficar. Eu trouxe aqui uma tese de nulidade do processo. Então não transfira o Lula neste momento até que o habeas corpus seja analisado. E aí, posteriormente, o habeas corpus foi analisado e foi anulado o processo por conta da suspeição do Sérgio Moro. Mas essa PEC aqui foi uma PEC de caráter cautelar, falando, olha, tem um habeas corpus pendente de julgamento, esse habeas corpus pode levar à invalidação total da condenação, do processo penal em que houve a condenação do Lula, então não tem sentido a gente transferir o Lula para um presídio agora, a essa altura do campeonato. Vamos manter o Lula na superintendência da Polícia Federal. E aí essa PEC foi julgada nesse sentido, falando, olha, tem o habeas corpus, houve aqui uma tese nova sobre a invalidade do processo penal, esse habeas corpus ainda vai ser julgado, então proíbo, neste momento, a transferência do Lula para um presídio. Mantenha o Lula na superintendência da Polícia Federal.
tá bom? E aí depois teve toda aquela reviravolta de o STF passar a não admitir mais o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da condenação. Isso aconteceu em novembro de 2019. E aí essa PEC acabou perdendo também o interesse, ficou prejudicada, porque o Lula foi solto por conta dessa mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal. E aí depois o processo dele, da condenação do triplex, foi anulado por conta da suspeição do Sérgio Moro. Então vejam, essa situação não se aplica ao caso do Jair Bolsonaro. Vocês percebem? Porque não tem uma discussão sobre a validade do processo dele por trás, que está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Não foi impetrado um habeas corpus alegando a nulidade da condenação do Jair Bolsonaro. Então, não estamos aí em uma situação de incerteza quanto ao destino do processo do Jair Bolsonaro. Não, ele foi julgado no Supremo Tribunal Federal, transitou em julgado e ponto final. E aí o Alexandre de Moraes aplicou esse precedente do Lula, que não tem nada a ver com a situação do Jair Bolsonaro, para manter o Jair Bolsonaro na superintendência da Polícia Federal cumprindo pena. Então, o STF aqui assegurou uma prisão especial para o Jair Bolsonaro no cumprimento de pena, com base em um precedente do Lula, da época em que ele foi condenado criminalmente, que não tem aplicação a esse caso concreto. E isso não foi justificado na decisão do Alexandre de Moraes. Por isso que eu digo, o Alexandre de Moraes aqui ajudou o Jair Bolsonaro. Tá? Ele simplesmente indicou o precedente para falar, olha, o Supremo Tribunal Federal já manteve um ex-presidente condenado criminalmente em cumprimento de pena em superintendência da Polícia Federal. Então vamos fazer igual. Só que a situação era completamente diferente. Bom, pessoal, é isso. Então o Bolsonaro agora já está cumprindo pena, ele vai cumprir pena na superintendência da Polícia Federal. O Alexandre de Moraes deu uma mãozinha para ele, acreditem se puderem. E é isso, espero que tenham curtido o vídeo, deixa o like pra gente aqui, se inscreva no canal, clica no sininho, ativa as notificações, continue nos acompanhando e até a próxima.